Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, peço licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, ao senhor benzedor para a gente começar mais esse momento de conversa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa importância que tem da gente reconhecer outros aprendizados, reconhecer outras luzes que vêm para complementar e somar os nossos caminhos muitas vezes, né? Benzedor, o senhor conhece outras pessoas também que trabalham no segmento da benzedura, da simpatia, costuma conversar e trocar ideia com eles? Uma bênção do grande pai, uma bênção da grande mãe, dos mentores sagrados e luminosos, uma bênção a ti, querido repórter, a todos e todas, e luz divina a todos. Meu querido repórter, eu conheço um bocadinho de outros irmãos e irmãs desse caminho, sim, mas eu tenho que te dizer que hoje em dia é como eles mesmos dizem, são raros, é raridade. Porque nos dias de hoje, respeitar, amar a natureza e viver pela natureza é algo raro para o ser humano, né? É verdade. E o senhor costuma encontrar com qual frequência, mais ou menos, as pessoas, já que está cada vez mais difícil ter eles em volta? Geralmente, repórter, quando acontece, eu sou procurado por eles também. Porque funciona assim também. Todo benzedor também precisa de um benzedor. Todos nós benzedores também temos que nos benzer, procurarmos a benzedura, porque ela é sagrada e sendo sagrada é para todos os seres. Não estamos acima da benzedura, das forças divinas. Então, às vezes, de tempos em tempos, o benzedor é procurado por alguns outros benzedores. E quando foi a última vez que o senhor foi procurado por um desses? Repórter, faz bem pouco tempo. Eu recebi a visita de um senhor que hoje é amigo do benzedor, que também é benzedor. Também caminha nesse caminho e me disse que quem passou para ele foi a sua avó. E algo muito bonito, trocamos ideia, conversamos, e quando isso acontece é sempre uma troca, né? Sempre tenho que acrescentar um para o outro. E o que mais surpreendeu o senhor nessa conversa que teve com ele? Repórter, eu diria que o que mais me surpreendeu foi o nosso ponto de vista. Um ponto de vista igual. Ele me dizendo: Ailton, como hoje em dia está difícil de conseguir ajudar o outro. Porque o outro, nossos semelhantes, uma parte, estão muito materialistas, estão envergados só pelo próprio nariz, no próprio umbigo, e isso se torna delicado demais para a Mãe Natureza agir nesses corações e nessas almas. E além do ponto de vista, assim, quais outros tipos de perspectivas vocês conseguem compartilhar um com o outro em comum? Repórter, é como eu digo assim, até se trocamos essa ideia, eu já o conheço, e aí trocamos essa ideia assim, que o benzedor que fala, eu aprendo, como a gente já conversou lá em outros episódios, com os espíritos, né? Os espíritos encarnados, os mentores, alguns ancestrais, e esse amigo em comum, o que ele aprendeu com a avó. Que eu diria assim, né, repórter, não é aprender. Eu diria aquele termo assim, o benzedor. Todo benzedor, ele não aprende. O benzedor é acordado
o ensinamento e a sabedoria, que na verdade está dentro de nós. Então, quer dizer assim, aquilo que me chamou a atenção é naquele ponto que tu me perguntasse assim, hoje em dia o quão delicado é poder ajudar, poder orientar. E aí eu disse para ele assim, mas é o mesmo ponto, meu amigo, é o mesmo ponto, porque certas pessoas elas querem o bem, a mudança da noite para o dia, de hoje para amanhã, e não é assim que funciona. Eles querem cura para as suas mazelas, mas não querem ter sacrifício. Eles não querem esperar, eles querem ver assim o bem, a cura de imediato. Então quer dizer, é um espírito materialista, é um espírito que quer somente ganhar às custas. E aí ele me disse assim, o Ailton, pois é, a gente vê assim que certas pessoas assim querem só assim se beneficiar de uma força que eles pensam que é de nós benzedores e não é. Nós somos só ferramentas, pequenas e frágeis ferramentas. A gente diz assim, nós vamos num campo fazer uma simpatia. Eu passo, benzedor, e lhe pego de carro. Vamos num rio fazer uma simpatia, benzedor, eu passo e lhe pego de carro. Vamos num canteiro fazer uma simpatia, benzedor, eu passo e lhe pego de carro. Eles não querem caminhar, eles não querem ter força assim de vontade e garra para nada. E isso aí atrapalha o processo, né, repórter? Porque nós temos que ter a humildade, a paciência de saber esperar e temos que saber trabalhar nosso merecimento. Então, se tudo aquilo que a pessoa quer alcançar e ela quer alcançar com facilidade, será que alcança? Essa foi a nossa interrogação, conversando um com o outro. E a parte assim, mais delicada assim, que eu pude prestar atenção e pesar, que ele é de outro lugar, um lugar bastante longe. E ver que as pessoas são iguais em todos os lugares, né, repórter? Tem os que se dedicam, tem os que são humildes, tem os que pedem com humildade, mas tem outros que impera ainda a arrogância. E benzedor, ele é da mesma geração, lida com a mesma geração que o senhor, são gerações diferentes, como é que é isso? Eu te diria que ele, como esse benzedor, lida com várias gerações, mas ele é bem de mais idade do que eu. E a gente conversou bastante, eu achei muito lindo isso. Ele fazia tempo que eu não vinha para o sul. Eu digo assim, eu não posso vir no sul e não te visitar. E aí prosseguimos bastante, conversamos bastante. E aí outro ponto igual que ele conversou comigo, repórter, que tem muitas pessoas que querem aprender. Há uma parte bonita da juventude que quer aprender esse caminho e tem uma parte aí no meio assim de muita luz, sim. Então essa parte aí eu achei assim bonita e fundamental. E aí a gente fala e se corrige, não é aprender, é acordar o que está dentro, né? E ele, assim como o senhor, também faz parte de uma corrente espiritual? Tem outras pessoas que aprendem junto com ele? Não, essa parte não. Ele, o ofício é só de benzedor mesmo. E repórter, e aí ele me disse assim, aí eu tenho umas partes assim que eu não consigo, eu estou aprendendo. Somos seres pensantes, né? Seres que estão aqui para aprender, para crescer também. Mas assim, eu não tenho tempo assim, eu não dou meu tempo para aquele ou para aquela assim, que deixa tudo para depois ou que chega exigindo. Aí ele me disse um ponto que ele viu que ele teve essa aprovação e ele rodou nesse teste. Ele me disse, o Ailton, sabe que me chegou 2 senhoras com uma criança doente, e aí disse que já tinham procurado a medicina e a criança não nada de melhorar. Aí era madrinha e mãe.
E aí diz que a madrinha disse, vamos procurar um benzedor que pode ser que ajude. E a mãe concordou e encontraram ele. Aí diz que conversa vai, conversa vem, assim, sério, que fazia a hora que a criança estava sofrendo daquele mal. E que elas tiveram uma orientação, assim, procure um benzedor, e indicaram ele. Ele benzeu os 3 dias, e no segundo dia a criança já apresentou melhoras, no terceiro já não tinha mais nada. Tá, tudo bem. Passou-se um tempo, ele me dizendo, ele embarcou num ônibus na cidade dele e tava a mãe e o pai com a criança. E a criança olhou o benzedor e sorriu pro benzedor, e eles olharam pro lado que a criança sorriu, e eles viraram a cara pro benzedor, assim, viraram de costas, assim, como se não existisse, ignoraram. E ele me contando, ele disse, Ailton, aquilo ali assim me doeu tanto, sabe? E eu disse para mim mesmo assim, olha, que Deus abençoe essa criança, que nunca mais me procure, mas se eles me procurarem, eu não vou mais atender. Repórter, não é que passou um tempo e eles procuraram. E eu digo assim, tá, e como que o senhor sabia que era o pai e a mãe? Porque a criança chamava pelo papai e mamãe. E a mulher ele conheceu, né? Aí ele disse, o que as coisas passou um tempo e eles me procuraram. E era um dia de chuva com a criança. Bateram assim na porta, inverno, eu fui e atendi. Um dia muito frio mesmo, assim, eu vi que era... Eles assim, abri a porta, me deparei com eles assim, quando eles foram falar, eu fechei a porta de novo. Eu digo, o senhor fez isso? Ele disse, fiz, eu sei que eu errei, né? O repórter e o benzedor bem acompanhado com o mentor, como estou sempre. O mentor me disse, viu, um claro erro. Meu filho, ele passou por uma prova e nessa prova ele vacilou. Se ele tivesse ajudado, estendido a mão assim, ele estaria em pleno aperfeiçoamento. Ali no ato, assim, ele me contando, me falaram isso. E aí ele me diz assim, oi, tu sabe que depois disso, assim, eu sinto assim uma mudança na minha frequência com quem assim me guia, né? Então eu digo assim, repórter, essa é uma das partes fundamentais assim que esse benzedor assim marquei assim bastante. Nós temos que ser muito mais do que isso. O senhor já passou por isso várias vezes, né, benzedor? Realmente, repórter, já passei sim até por coisas piores do que isso, mas faz parte. Só que eu posso dizer assim, que graças a bom Deus e a Mãe Maria, esse benzedor conseguiu ser mais forte do que a tentação de não ajudar ou de ignorar. Então são partes assim que se a gente passar, repórter, nos tornamos mais e mais aperfeiçoados, né? Ali quem precisava era a criança, né? Então o foco tem que ser na criança. O que vão fazer, o que vão dizer depois ou antes, não importa, isso aí vai falar mais deles mesmo do que de nós. E o que o senhor aprende com essa lição, benzedor? Eu aprendo um pouquinho daquela máxima de Nosso Senhor Jesus Cristo que ele ensina. Em primeiro lugar a vida, e não há salvação fora da caridade. É isso que me toca, então também não sou perfeito, eu também tenho meus gostos, eu também tenho as minhas baldas, mas o benzedor procura ser muito mais além desse tipo de coisa, assim, porque estamos para servir, é claro que temos que ter limite, né, repórter, mas temos que passar por cima dessas augúrias da vida, como se diz. Até porque a ingratidão do outro também vai ensinar ele em certo momento, né? Essa pessoa que foi ingrata vai aprender com essa própria ingratidão. Sabe as palavras, repórter. E por isso que eu digo assim, é muito bom conversar com outros do mesmo caminho, repórter, porque é sempre uma troca, sempre tem o que aprender, o que acrescentar, o que a gente mudar, o que a gente melhorar. E ainda ele me perguntou assim, aí tu já passaste por
É certo que já passasse por certos momentos desses. E aí eu disse alguns. E ele disse, mas barbaridade. E o que seria de nós sem Cristo, né? Sem Mãe Maria. Então é neles que nós temos que focar. Não é o que vão fazer, o que fazem, o que dizem. Se vê-se nesse meio, reporta-se muito provalecimento, muito abuso, muita arrogância. Se vê pessoas que querem tal dia, tal horário, o dia, a hora, no tempo deles. Não é no tempo de Deus, de Mãe Maria, é no tempo deles que eles querem. E então eu digo assim, olha, tem que ter limite, tem que ter respeito, mas a caridade tem que estar acima e à frente de tudo. Eu procuro guardar bem, repórter, outro mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz e ensina assim, ó, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu acho que esse é um belo ensinamento para a gente encerrar esse episódio, né? A gente joga pro universo aquilo que a gente tem dentro da gente. E o que seria de nós sem os Altíssimos, né? Certeza, repórter, sabe as palavras. Agora eu digo assim, ó, para encerrar. A vida dos benzedores, das benzedeiras de verdade, repórter, é uma vida que é um percurso que não é fácil mesmo. Nós lidamos com muita ingratidão, com muitas perseguições. Então, quer dizer assim, ó, mas de um outro lado nós temos que prestar atenção assim, ó. Se o Pai do Céu e a Mãe do Céu nos confiou e nos emprestou esse dom, eles não perguntaram se é para A, para B e para C. É uma ajuda, uma luz para todos. Nós temos que fazer a nossa parte, sem nos importar e sem esperar a volta de quem quer que seja. E muito menos reconhecimento. Até porque os mentores estão sempre me ensinando assim, ó, por mais doloroso, por mais sofrido que seja. Filhos, estendam a mão, façam a parte de vocês sem se importarem com nada. Porque é algo que tem a ver somente com vocês e com Deus. Não é de vocês com as pessoas, é de vocês com Deus. Façam a parte de vocês e esqueçam. Mas o benzedor diz assim, ó, repórter, olha, por outro lado é gratificante, é bonito, é salutar e é sagrado, assim, que seja uma vírgula, que nós, com a ajuda do grande Pai e da grande Mãe, que nós possamos contribuir uma vírgula para a luz do nosso semelhante. Para nós já é assim muito, e é muito bonito e muito sagrado também. Agora que a ingratidão impera sim. Gratidão, benzedor. Gratidão ao grande Pai, à grande Mãe, aos luminosos mentores, por mais esse momento de conversa aqui. Eu também, o benzedor, quero agradecer assim, ao grande Pai e à grande Mãe por mais esse momento, pelos mentores sagrados salutares, a ti, querido repórter, e aos mentores sagrados e luminosos, e a todos e todos, uma bênção e luz divina a todos. Muito obrigado a vocês que nos escutam, ajudando a compartilhar sempre esses conhecimentos de luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @falasdebenzedor no Instagram e no TikTok, e no perfil do Benzedor, @benzedor2. Até o próximo episódio.